Homenagem a Francisco de Assis Tavares, ou simplesmente Assis. Nascido em 9 de fevereiro de 1947 e chamado ao paraíso no dia 8 de maio de 2020. Um cristão autêntico, um discípulo da unidade. Um pensamento de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos Focolares, define muito bem quem foi Francisco de Assis Tavares. No teu dia, meu Deus, caminharei em tua direção, com o meu sonho mais desvairado, levar para ti o mundo em meus braços. De fato, Assis sempre se dedicou aos focolares e à igreja como missionário da palavra de Deus, visitando comunidades isoladas, levando uma palavra de conforto aos enfermos, colaborando com a formação catequética e dando apoio naquilo que era preciso em sua e em outras paróquias. Apesar de ser uma pessoa que sempre procurou se aprofundar na doutrina da igreja e na espiritualidade do movimento dos focolares, desenvolveu um tipo de sabedoria que só nasce de um profundo relacionamento com Deus e que se concretizava no amor ao irmão. Demonstrava uma energia fora do comum quando se precisa ajudar alguém, mesmo no período em que se apresentou um quadro delicado de saúde. Era incansável, simplesmente incansável pelo próximo. Explicava uma passagem bíblica para quem teve dificuldade de compreensão. Orientava aqueles que pediam socorro pelas mais variadas razões, como casais em crise matrimonial, que sempre encontravam aquela luz no fim do túnel após um conselho do Assis. Enfim, estava sempre disponível para quem dele precisasse. São muitas as virtudes que poderíamos destacar desse autêntico cristão, mas vamos deixar isso para aqueles que puderam experimentar tantos momentos de paraíso vividos ao lado dele. Por isso, a partir de agora, vamos apresentar alguns depoimentos sobre o Assis que atestam isso e muito mais do que estamos dizendo. Depoimentos. Itacoatiara. Um servo amante do Evangelho, o ministro da Santa Eucaristia e da Palavra. Falava o que vivia realmente, sem hipocrisia, fazia do jeito que Chiara o formou, viver para depois falar. Quando chegava aqui em casa, ficávamos felizes com sua presença. Aneli, famílias novas. Tenho certeza que está nos braços do Pai e de Nossa Senhora, rogando por nós. Só agradecer por ter convivido com ele. Nete, voluntária. Senhor Assis, foi meu catequista durante minha transição de evangélico para católico. Foi logo quando conheci a obra de Maria. Jamais esquecerei nossos encontros no Balneário Paraíso, em Maués, em 1996, e no Centro Mariápolis. Descanse em paz, Senhor Assis, voluntário de Deus. Armerson, famílias novas. Um grande voluntário de Deus, um grande missionário, e vai deixar muita falta pra gente no Focolares, né, no nosso setor dos voluntários, que era um homem muito sábio, um homem culto, era um conselheiro. Tudo que a gente perguntava dele sobre a Igreja Católica, ele entendia, né, tirava nossas dúvidas na reunião. A gente acompanhou pouco quando ele foi internado, né? A gente acompanhou pouco. Depois que a gente ficou sabendo através do Padre Humberto, a gente começamos a orar pela saúde do seu Assis. Mas como Deus o chamou, espero que ele já esteja no paraíso essa hora. Esse é minha homenagem que eu deixo para o seu Assis. A minha maior lembrança do seu Assis era a alegria. Em homenagem a ele, o grão de bico. Ele gostava muito da minha salada de grão de bico. Em homenagem ao seu Assis. Eu sempre lembrava do seu Assis, a sua sabedoria, e quando a gente era pequeno a gente frequentava a casa dele junto com as suas filhas, brincávamos e tudo, e eu cresci vendo que ele era uma pessoa
super esforçada pela igreja, trabalhava pelo ideal e isso de certa forma nos ajudou e nos motivou a procurar ser como ele. E essa é a maior lembrança que fica do seu Assis. Quando começou o Passa Palavra, um pequeno pensamento baseado na espiritualidade do movimento dos focolares à luz da Escritura Sagrada, transmitida diariamente, ainda não existia a internet, ou se existia, pouca gente tinha. Então, o seu Assis recebia o Passa Palavra e com toda a sua disponibilidade, pegava sua bicicleta e ia levar na casa de todo mundo da obra. E isso acontecia todos os dias. Me chamava muita atenção e não tinha como a gente não viver aquela frase do dia. Para mim, em particular, me ajudava bastante em viver o Evangelho diariamente. Ele sempre tinha, realmente, uma grande disponibilidade em ajudar. Lembro de outro fato. Minha mãe Clarice conheceu um jovem que trabalhava numa loja próximo do nosso café e descobriu que esse jovem, que tinha cerca de 18 anos, não era batizado. Após saber do interesse do jovem em se batizar, minha mãe procurou o seu Assis, que fazia parte de nossa paróquia. E junto com a minha mãe, organizaram o batizado e o seu Assis e minha mãe foram padrinhos desse jovem. Então, era essa disponibilidade de servir sempre e a todos que chamavam muita atenção do seu Assis. Maria de Jesus voluntária. Depoimentos de Manaus. Eu lembro do Assis como uma pessoa desapegada de tudo mesmo. Uma pessoa extremamente livre. Era alguém que, não obstante os problemas pessoais, estava sempre com um astral muito alto. Outra característica do Assis era seu grande senso de responsabilidade. Procurava ler muito e se preparar bem para qualquer tarefa que lhe era confiada. Uma de suas virtudes que mais me chamava a atenção era a capacidade dele tornar textos complexos das escrituras ou de outras fontes acessíveis àqueles com maior dificuldade de compreensão. Ou seja, ele convertia pensamentos bem elaborados para uma linguagem mais simplificada. Edinaldo, voluntário de Manaus. Agora, em janeiro, eu, minha mãe e alguns amigos e amigas tivemos a graça de fazer uma excursão com seu Assis para Israel. Convivemos com ele por 10 dias e, apesar de toda a limitação física, seu Assis foi um grande parceiro para todos nós. Ele participou de todas as atividades com sua bengalinha. Era realmente uma pessoa muito querida. Tânia Rosete Tavares Vieira, amiga. Sou João Batista. Alguém me pediu para dizer uma palavra sobre o Assis e eu digo assim muito espontaneamente do coração. Francisco de Assis Tavares, grande. Mesmo se já completaram 8 anos que eu vim embora de Manaus, mas tenho a impressão de que os 23 anos que eu morei lá, praticamente em todo aquele período, o Assis estava presente. Primeiro em Itacoatiara, maior parte do tempo, depois também em Manaus. E a imagem que eu tenho, a lembrança que eu tenho é de um homem de Deus, convencido do Evangelho, da construção do reino de Deus como uma causa pela qual vale a pena dar a vida. E foi isso que ele fez. Parecia um homem totalmente consagrado, né? Toda a sua vida, todas as suas 24 horas, de uma generosidade imensa, de um entusiasmo que nunca diminuía. Mesmo se o seu trabalho era mais diretamente ao interno,
das comunidades da igreja, no sentido que ele não era empenhado na economia, na política, na arte ou nas várias atividades humanas a serem iluminadas e transformadas. Ele estava convicto de que, formando homens novos nas comunidades da igreja, dali surgiriam os talentos para todas essas áreas humanas, da vida humana, da sociedade. Então, eu vejo nele um modelo muito bacana. Certamente agora liberado dos limites do físico, é mais alguém no seio do Pai, no paraíso. O Assis nunca desistia de ninguém. Isso era impressionante. Ele acreditava sempre na pessoa e repetia que, se uma pessoa fez realmente uma experiência com Deus, um dia iria desabrochar e se tornar um verdadeiro cristão. Esse olhar de sempre acreditar no outro me impressionou muito. Era uma marca indelével do Assis. Silvio, voluntário. Depoimento do Padre Humberto, um grande homem de Deus, ministro de nossa área missionária Santa Helena, consagrado no movimento dos focolares e que morava há mais de um ano comigo no seminário propedêutico, partilhando conosco uma bonita fraternidade e testemunho de vida. O Senhor Assis doou sua vida pelo reino de Deus, nos deixa um grande legado de serviço e amor ao próximo por onde passou. Obrigado pelos momentos de partilha, pelas inúmeras conversas, pela presença fraterna na vida dos seminaristas. Por fim, o que nos conforta é saber que a certeza da vida eterna nos dará um dia a alegria de um reencontro. Que a luz eterna brilhe para ele, descanse em paz. Amém.